mas não como ontem. Ontem eu achei que o Flamengo, se o Pedro está um pouquinho mais inspirado, a coisa ia ficar histórica para o Boa Vista. Foi muito bom e um esquema mudado, e sem o Gerson. Pascoal falou 3-0, você foi com ele, me abandonou. 3-0 também, presidente. Eu falei 4, mas poderia ser mais. Eu tô com o Mauro Naves, tô com o presidente. Sim, é artista mesmo, acerta esse resultado, para ele não tem medo, ele dá logo 4-0 e tá resolvido. É o segundo 4-0 que ele acerta. Tô numa fase muito boa, Pascoal. É o segundo 4-0 que ele acerta. Ele continua modesto. Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Separei aqui um corte do programa ESPN FC analisando a vitória do Flamengo. Galera, o Pascoal, Mauro Naves, o Zinho e a Daniela Boaventura ficaram assim, de boca aberta com a vitória do Mengão. Cara, o Flamengo amassou o Boa Vista e fez o melhor jogo da temporada. Não sou só eu que acho não, hein? Tem comentarista aí na bancada que também pensa assim. Vamos fazer o seguinte, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. No final a gente fala mais deste jogo. Vamos lá pro vídeo? Simbora! Foi o dia que eu gostei mais do Flamengo, desse ano. Mais, independentemente da qualidade do adversário, mas o Flamengo também pegou outros times mais fracos. E ganhou bem, ganhou de 3 e tal, mas não como ontem. Ontem eu achei que o Flamengo, se o Pedro está um pouquinho mais inspirado, a coisa ia ficar histórica para o Boa Vista. Foi muito bom e um esquema mudado, e sem o Gerson. É isso, o Igor Gomes, Arrascaeta, tal do De La Cruz, que jogou. O Tite vai ter muitas opções com esse De La Cruz. O De La Cruz jogando de segundo volante, o Igor Jesus ele jogando de primeiro volante. Meu Tetra, teve alguém aqui ontem que falou... Falei Igor Gomes, né? Porque o Igor Gomes mas Igor é um negócio fácil da gente confundir, porque tem Abelo, Gomes, Jesus. Ele é o Jesus. Mas esse é o Jesus, Exato, o Igor Jesus é o volante. Mineiro, né? Exatamente. Exato. É o volante do Flamengo. Meu Tetra, teve alguém ontem, eu não tô lembrando direito quem foi, refresca minha memória, que disse que ia ser 4-0 nesse jogo. E aí, já estão querendo os louros da vitória aqui, Zinho. Aí. Eu tô nessa de puxa a gravação. Chama o VAR. De novo aí. Chama o VAR. Tá gravado. Pascoal falou 3-0, você foi com ele, me abandonou. 3-0 também, presidente. Eu falei 4, mas poderia ser mais. Eu tô com o Mauro Naves, tô com o presidente. Um beijo, presidente. Valeu, meu querido presidente, meu parceiro Oswaldo Pascoal, Dani, nossa comandante, fã de esporte. Poderia ter sido mais. O Flamengo, eu tô com o Mauro, foi o melhor jogo do Flamengo. Intensidade, pegada, e fez gols, um atrás do outro logo no início, e continuou com a mesma pegada, com a mesma vontade, o desejo de fazer mais gols, né, de mostrar um bom futebol. Foi aquilo que a gente estava falando, né, no programa anterior. O Flamengo teve a grande oportunidade e aproveitou de ter um bom desempenho. E assim, aquele astral bom pro Fla-Flu, né? De domingo. É a grande rivalidade, é o grande jogo. O Fluminense tem esse jogo da Libertadores, claro, foco total na Libertadores. Mas Fla-Flu é Fla-Flu, você conhece bem também, Dani. E mexe com o Rio de Janeiro e esse jogo é esperado para domingo também. Com toda certeza, o Rio de Janeiro vai parar para ver o Fluminense antes de ter esse jogo importantíssimo com a LDU, jogo de ida fora de casa. Daqui a pouco o Cícero Melo vai conversar com o Paulo Henrique Ganso ao vivo aqui no nosso clube também para projetar esta Recopa que tem o primeiro jogo em Quito e tem um Fla-Flu antes do jogo de volta. De La Cruz de segundo volante foi muito bem, obrigado. Pascoal, não sei se você quer destacar Flamengo, mas fica à vontade, a gente volta a falar do assunto depois, qualquer coisa. Eu só não gostei da... Boa noite, boa tarde, antes de mais nada. Boa noite é vício, né? Boa tarde, Daniela, boa tarde, Mauro. Aê, Zé! Zé é artista mesmo, acerta esse resultado, para ele não tem medo, ele dá logo 4-0 e tá resolvido. É o segundo 4-0 que ele acerta. Tô numa fase muito boa, Pascoal. É o segundo 4-0 que ele acerta. Ele continua modesto. A modéstia que ele tem é um negócio impressionante. Zinho, eu só não entendi por que a torcida vaiou, ou parte da torcida, vaiou o Pedro. Porque ele perdeu o pênalti?
Porque o Gabigol não perdeu o jogo passado? Perdeu. Ah, o Gabigol pode perder, o Pedro não? Tem coisa que eu não consigo... Aliás, se não tiver legal, tem muita gente, tem mais 19 interessado, hein? Tá querendo tirar o Pedro do Flamengo? Não, porque é o seguinte, se não tiver, de repente a torcida dá uma ingresia com ele, você sabe que quando a torcida dá ingresia, não tem como segurar, né? Mas tem gente interessada. Poxa vida, eu acho muito estranho isso, sabe? Tem umas coisas que eu acho muito esquisito no futebol. O Pedro é o titular do time, ser vaiado na hora que vai sair. E saiu para entrar o Gabriel. Sim. O Pedro perdeu uma bacia de gol. Eu sou fã do Pedro, todo mundo sabe. Eu não preciso nem falar. O Pedro ele não perdeu um gol, ele perdeu uma bacia. Fez gol? Fez. Mas perdeu uma bacia de gols. Uma sacolada de gols. Se ele faz tudo o que fez, acho que seria 14-0. Nossa. De tanto gol que o Pedro perdeu. Eu vou fazer o seguinte, Pascoal, que agora você me suscitou um negócio aqui. Eu vou chamar o intervalo para gravar um story. Pode ser, mas agora é a hora de falar de campeonato carioca, porque o Flamengo venceu e Mauro Naves ficou convencido. Diz que foi a melhor atuação do Flamengo na temporada, Mauro. Foi isso? Eu acho que não sou o único a pensar assim, não. Acho que o torcedor também gostou. Eu acho que isso contribuiu para ser o melhor jogo do Flamengo, sim. Né? O Dela Cruz, Cruz, o torcedor quer é esta intensidade em clássicos. Porque aí vem a cobrança, né? Contra os adversários de mesmo nível, né? Nos enfrentamentos maiores. A gente está vendo os números do jogo ali. O Flamengo teve mais posse de bola, mais passe certo, mais finalização. Olha lá, 28-7 finalização, 10-2 em finalizações certas e 9 escanteios. Só um o Dela detalhe. Cruz, o Pascoal gosta de falar isso. O Pascoal, ele ia dizer que é o volante box-to-box. Não, esse não é meu Porque ele pisou no campo inteiro. Só o detalhe sobre esses passes certos. O Zinho falou, 4-0. O Zinho já tinha colocado aqui que era mais um jogo sem sofrer gol, Tetra. O que te chamou mais atenção? Assim, a gente falava da diferença do nível de adversário, a gente já sabia disso, mas a intensidade que o Mauro traz, acho que é um ponto importante para ser observado, né? Sim, fundamental. Eu acho que assim, o Flamengo já teve outros adversários desse nível, até para baixo, e não fez grandes partidas, não teve essa mesma intensidade, essa mesma pegada, esse volume de jogo. Então, vi jogadores muito interessados e cumprindo. Dependendo do adversário, eu percebi assim, o jeito que eu quero que vocês joguem, a postura que eu quero desse time, a agressividade que eu quero dessa equipe, é essa para cima. E os jogadores cumpriram, porque não se acomodaram, mesmo vencendo o jogo já definido. O Flamengo jogando numa terça-feira, à noite, 9h30, chuva. A torcida maravilhosa foi lá, mas não foi no mesmo número que é o de costume, mas foi bastante torcedores. A gente vai chegar nessa parte aí, da vaia para o Pedro. Agora, eu gostei do Flamengo, eu gostei da aplicação, da determinação dos atletas, aproveitando as suas oportunidades. O Luiz Araújo, né, de repente, dos caras dessa constelação, não é o cara mais badalado, mas eu acho que ele está ganhando espaço dele também. Você falou do garoto, do Igor Jesus, legal, jogou bem, é uma opção, mas tem 2 à frente dele, mas ele está ganhando um espaço, tem a opção. O Flamengo trabalha muito bem isso, essa molecada que vem da base. Gostei da entrada do Vinha, entrou com... Sabe, o jogo já estava definido, de repente é mais difícil. Você vê, o Gabigol e o Bruno Henrique não conseguiram acompanhar o mesmo ritmo. E entraram praticamente aí na mesma faixa de tempo do Vinha. O Vinha não. O Vinha foi mais agressivo do que eu costumo vê-lo. Ele foi mais agressivo do que o Ayrton Lucas, que é ofensivo, que trabalha mais nessa faixa de campo. Eu vi o Vinha toda hora passando, fazendo ultrapassagem, chegando, chamando o jogo, querendo fazer tabela, querendo chegar na frente. Gostei. A mistura, né, seleção do Uruguai com a seleção do Flamengo, porque teve um momento que foi uma mini seleção do Uruguai, né? O Bielsa acho que vai ver todos os jogos do Flamengo agora. Ele vai assistir todos os jogos do Flamengo. O Flamengo ganhou mais um torcedor, o Bielsa, porque tava ali Varela, tava Vinha, tava De La Cruz, tava Arrascaeta. E os caras já se conhecem também de seleção e agora no clube. Gostei muito da postura do De La Cruz, que a gente falava muito dele como meia pelo lado direito, e ele fez a função ali mais do Gerson, mas com uma movimentação espetacular. Acho que foi o melhor jogo dele para mim. Né? Acho que ele ainda tem muito mais a render. Mas de todos que eu vi do De La Cruz, foi o melhor jogo dele também, né?
pela condução dele, mas aquilo que a gente estava falando, né? Ô Boca Juniors, falar um negócio para você, ô Boca Juniors. Tem que ser 2 labamboneiras para tirar esse craque que é esse tal de Arrascaeta do Flamengo, tá? O cara joga demais, né? A gente está falando de vários jogadores, estamos falando de vários atletas, vários jogadores. Mas o Arrascaeta, ele sobra, ele faz gol, ele articula, ele se movimenta. Ele é o cara criativo do meio para frente mesmo. Ele fez tabela com as costas do zagueiro. Menções honrosas a todos os outros. Fez tabela com as costas do zagueiro, Vasco? É porque ele foi passar a bola voltou e ele meteu um 100 pulo na hora do gol. E o entrosamento dele com o De La Cruz é um negócio impressionante. A bola do De La Cruz para ele, para fazer o gol, espetacular. Espetacular. O Zinho falou um nome que às vezes a gente fala do De La Cruz, fala do Arrascaeta, e aí a gente esquece do camisa 7. Ele jogou bem também. O Luiz Araújo arrumou um espaçozinho para jogar ali pela direita, fez gol, botou bola na trave, botou bola para o Pedro concluir, arrumou jogada de velocidade. Eu sei que tem que dar relativizar um pouco por conta do adversário. Eu sei disso. Mas quando joga bem, a gente tem que falar que jogou bem. Porque o Flamengo tem 3 ou 4 jogos, eu dizia aqui que o Flamengo não tinha estreado ainda no campeonato. Quando o Flamengo estreia e começa a jogar bem, começa a fazer algumas partidas boas, o Flamengo não jogou nada contra o Vasco da Gama. Esse é o Flamengo de ontem. Me interessa para o jogo contra o Vasco da Gama, me interessa para o jogo contra o Fluminense no final de semana. Por quê? Porque esse é o Fluminense, esse é o Flamengo que vai encarar o Fluminense, o campeão da Libertadores. Sim. E o Flamengo tem essa intenção de ganhar a Libertadores também. Então tem muita coisa boa no time do Flamengo. Ontem os 2 laterais jogaram, ontem jogou os 2 laterais esquerdos, os 2 laterais direita. O Ayrton Lucas sentiu uma sombra ali atrás dele, também falou, opa, deixa eu dar uma crescida aqui. Jogou muito bem até a entrada do Vinha também, o Ayrton Lucas. Mas o Ayrton Lucas é um cara inteligente. Você vê que ele já não abafou o Cebolinha. Ontem ele já não estava muito perto. Ele está entendendo a ideia de jogo do Tite. Ele está se segurando um pouco. Quando dá para entrar, ele vai pelo corredor de dentro, não pelo corredor de fora. Porque tem o corredor lateral e o corredor interno. Ele vai pelo corredor aqui, mais interno, deixa a lateral. Está criando possibilidade. Eu gosto do Vinha. O Vinha é um lateral que eu também não entendo porque não jogou no futebol da Itália. Ele tem todas as características de jogador de futebol italiano. Né? Força na marcação, velocidade para o ataque. Mas eu acho que o Vinha entrou bem também, mas jogou bem na linha de fundo, mas vai brigar pela posição. Vai brigar pela posição. Vai ali no campo, não. Não é de graça, não. Tem uma coisa que eu não entendi. A vaia do Pedro. Isso é que me deixou, assim, não é que me deixou, me deixa chateado, sabe? Porque o Pedro é o cara que é o símbolo do Flamengo. O cara que faz gol todo jogo. Quando tá ruim é o Pedro que decide. Aí, ó, esse é o momento da vaia. Quando vai sair para a entrada do Gabriel, né? Eu acho que a gente pode contextualizar, tá? Não que justifique. Eu botei a enquete lá no meu Instagram. Eu vou olhar o resultado aqui. @Daniela Boaventura. Vai lá nos stories que tem uma enquete perguntando o que você que está assistindo a gente achou dessa vaia pro Pedro. Eu acho só que tem que contextualizar. A torcida do Flamengo é uma torcida muito crítica. É uma torcida que pega no pé de determinados jogadores em determinados momentos. Ele perdeu um pênalti e foi substituído na sequência. E o Gabriel já estava posicionado para entrar na hora que o pênalti é cometido, né? Não é ele que sofre ali, é mão, mas na hora que o pênalti é cometido. E o Gabriel tenta entrar para bater. Vamos dar uma olhada, porque a gente tem legendado esse momento. E que o torcedor que está ali no canto, ele também presta atenção nisso aí. Olha lá, ó. Pergunta para ele se eu posso bater. Ele chama o Arrascaeta da beira do campo e pede para o Arrascaeta perguntar ao Pedro se ele pode bater. Como quem diz assim, se o Pedro deixar eu bater, eu falo para o Tite fazer a substituição antes da cobrança. Porque ele já estava pronto para entrar, Zinho. Eu não sei nem se o Arrascaeta ouviu isso, muito menos o torcedor. O Gabigol está virado para o campo, então o torcedor não viu. Dá para perceber que ele fica inquieto. Ele fica. De casa eu percebi. Não. Ele tá ali para entrar e tal, ele fica inquieto. Ele vai no Tite, ele volta, ele chama o Arrascaeta. Até porque ele queria, talvez, que o Tite dissesse, entra lá e bate. É isso. E o Tite está lá olhando para outro lado. Mas ele tinha batido o último e tinha perdido. Não, mas ele bate melhor que o Pedro, independentemente de ter perdido um e o outro. O Gabigol, a gente cansou de elogiar o percentual e dizer, perdeu um que foi na trave, um goleiro pegou e tal. O Gabigol é excepcional para bater pênalti. Perdeu o último, como o Pedro perdeu.
Mas ali, assim, não teve o comando do Tite de dizer. Eu acho que o Tite meio que falou assim, deixa eles se resolverem. O Tite, você vê essa imagem do Gabigol, o Tite está lá falando com outra preocupação lá no time. Não deu tempo do Arrascaeta falar para o Pedro? Deu tempo do Pedro falar, não, eu vou bater? Será que chegou esse recado até o Pedro? O Pedro, por sua vez, que também estava perdendo muitos gols, estava a fim de guardar mais um para falar, pô, pelo menos fiz 2 num jogo que eu perdi 3 ou 4. Mais. Ou mais, tá? Perdeu mais. E o outro, porra, a minha chance de entrar já tem ali, porra, qual o percentual de chance do Gabigol entrar e fazer esse gol? 98%. Ah, ele perdeu o último. Perdeu, mas ele guarda 90 e tantos %. Então, assim, eu entendo que os dois tinham vontade de fazer esse gol. Não sei se essa tranquilidade do Pedro aí também faz sentido, foi muito tranquilão, né? Ele deu uma telegrafada, como se dizia na época que o Zinho jogava, ele telegrafou pro goleiro. E o goleiro foi lá e pegou. Mas é assim, é criar... Você acha que o torcedor ficou... Eu continuo achando que tem uma turma que gosta do Pedro e tem uma turma que gosta do Gabigol, que foi sensacional desde 2019. Essa turma quer ver o Gabigol e se o Bruno Henrique jogar bem também, quer ver o Bruno Henrique e não o Cebolinha. Pô, os dois jogaram demais nos últimos anos. Então fica aquele amor, aquele carinho, super ídolo, é o Gabigol, é o Bruno Henrique. E mais especificamente para o Gabigol, né, por tudo que ele representa para as crianças, para a camisa, para todo torcedor. Então tem aquela turma que aceita os gols do Pedro, mas parece que quer ver que esses gols sejam dos pés do Gabigolzinho. É isso, Zinho? É Tim Pedro e Tim Gabriel? É assim, isso é um trabalho para o Tite, né, que é um cara muito experiente com a sua comissão técnica para saber ter essa gestão do elenco aí. Ele tem a sua metodologia de trabalho, seu esquema de jogo definido. Me parece muito difícil, né, de início de jogo, Pedro e Gabigol, pela característica de time que ele está montando, nas repetições que eu tenho visto. É o jogo de ontem mesmo. Ele podia colocar os dois para começar o jogo. Ele prefere manter a coisa dos dois pontas de velocidade. Foi o Luiz Araújo que ele escolheu. Olha que não tinha o Gerson, né? Ali ele recua o De La Cruz e vai com o Luiz Araújo, que fez um bom jogo. Sim, os caras estão correspondendo também, né, gente? Todo mundo que está entrando, assim, vamos dizer, o Pedro, ele é o artilheiro do time na temporada. O Pedro ontem, se ele faz o gol de pênalti, ele ia a 7, ficava um gol atrás do Carlinhos, que é o artilheiro do campeonato, que é do Nova Iguaçu. Esses caras têm essa coisa também, o artilheiro, o centroavante, eu joguei com muitos, cara. Eles querem ser campeão, eles querem fazer o gol pelo time, eles pensam no coletivo, mas lá no fundo tem aquela coisa individual. O artilheiro, o cara quer guardar, o cara vive de gols. Se passa um tempinho sem fazer gol, fica incomodado e a pressão começa na cabeça dos caras. Aí foi o jogo. O jogo aconteceu. Você vê que o Gabigol e o Bruno Henrique, eles ficaram 5 minutos, acho que foram uns 5 minutos, esperando para entrar ali na beira do campo. A bola não saía. Não tinha falta, a bola não saía e tava dando... O pessoal tava ficando impaciente. Eu mesmo vendo o jogo também. Caramba, essa bola não vai sair não para os caras entrarem? Pô, um jogo bom para entrar, fazer gol também. E a bola não saía. Quando ela para, é na hora do pênalti. Aí o centroavante, tô brigando pela artilharia, tô em campo. Eu sou o batedor nessa hora. O Gabigol não tava. O batedor oficial naquele momento é o Pedro. Não vejo nenhuma polêmica o Pedro ir bater. De repente, acho que ele não escutou isso, esse pedido do Gabigol. Mas o torcedor, que estava naquela coisa do Gabigol entrar para dar aquela força, é ídolo, tá precisando desse carinho, tava meio contestado aí um tempo atrás, muitas polêmicas, sai, não sai, renova contrato, não renova. O torcedor do Flamengo, que merecidamente abraça e adora e tem ele como ídolo, porque ele merece, tava nessa coisa de entrar no jogo. Aí tem o pênalti, ele não entra. Ele queria entrar para bater e fazer o gol. E aí o Pedro perde, juntou tudo isso nesse momento e foi, para mim, vendo o jogo, eu não estava no Maracanã, mas vendo o jogo, achei que foi uma parte pequena. Não foi o estádio todo. Não, todo não. Foi uma parte. A torcida do Flamengo, gente, pelo amor de Deus, eu não sou de ficar catucando mídias sociais, olhando, não. Mas o pouco que eu vi, até numa enquete aí que a nossa
o nosso site colocou, da ESPN, aí eu fui ver lá, porque tinha a entrevista do Pedro, 99% estava dizendo, pô, um absurdo, vai ao Pedro, que isso, o cara é o artilheiro do time, o cara já entregou muito, já ganhou título, já foi protagonista. É que o Pedro é mais introvertido, não é tanto polêmico. O Gabigol é aquele ídolo que joga muito, mas também dá muita notícia fora do campo ali, porque ele é extrovertido, ele é esse cara que chama atenção mesmo. Então, junta isso, fica uma coisa que a torcida, às vezes, aquela galera que gosta mais da polêmica e tudo, acaba gostando mais, ou vendo mais, ou olhando mais, esse cara que também tem esse lado polêmico. O Pedro já não é, já é mais quieto, é mais contido. Então não tem essa coisa, gosta mais, gosta menos. Acho que o torcedor do Flamengo, na minha visão, que eu tenho muito contato, vocês sabem. Lógico. Né? Adora o Pedro também. Sim. 8 gols e 8 jogos. Tá dividido. Eu acho que tá dividido. Mas gosta. Deixa eu fazer o seguinte, já que o Tetra falou da entrevista de ontem... Agora, essa coisa de escolher quem vai jogar é o Tite. É o Tite, isso não tem jeito, é o Tite. Eu vou falar um negócio. Ele já escolheu. Se eu sou o Gabriel... Ele já escolheu, é o Pedro, hein? Se eu sou o Gabriel, eu peço pra entrar. Se eu sou o Pedro, eu falo, deixa que eu vou bater. Os dois estão certos e têm sua razão. Eu coloquei uma enquete aqui que tá dando diferente da ESPN. Eu já vou falar aqui da enquete do meu Instagram. Vota lá, @Daniela Boaventura. Eu quero saber o que você achou das vaias. Mas antes eu vou ouvir o Tite e o Pedro pra gente encerrar esse assunto. Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E alguns torcedores, eles colocam porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente, se tu pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Mas são dois grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas, sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho em conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Como sempre, né? A pressão no Flamengo, como eu falei, sempre existiu. Né? Não só no Flamengo, mas na minha carreira eu sempre tive pressão, né? Desde quando eu tentei ser jogador. Mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. E em relação ao Gabi, eu acho que a gente sempre, né, se deu muito bem, a gente conquistou grandes coisas juntos também, um lado um do outro. Acho que sempre criaram nessa, vamos dizer, rivalidade, né, entre mim e entre ele, mas a gente sempre se deu muito bem dentro de campo, fora de campo também, né? Então eu acho que é o Flamengo que ganha com isso. A gente tem que estar procurando estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo, e é isso que eu penso, cada jogo, cada treino dar o nosso melhor, como eu sempre fiz aqui no Flamengo. A escolha de Tite, é isso, ó. Ele em jogos oficiais fez 18 com 13 gols, mais de meio por jogo, hein, Pascoal? Quase 3/4 de gol por jogo, menos de 3 tempos para marcar, e marcou ali 10 jogos. Dos jogos em que marcou, foram 10, 56%. Perdeu um pênalti contra o Boa Vista. Eu vou te dar o resultado da enquete, Pascoal. Vamos lá. Ó, 23% dizendo que as vaias ao Pedro são justas. Eu botei 3 opções. 45% acharam exageradas, mas só 32% acharam as vaias ao Pedro absurdas, de 1.500 pessoas que votaram. Exageradas entra isso aí. Então só apoiou... Só 23%. Só apoiaram os 23%. Os outros acharam exageradas ou foram contra. Ou seja, não está muito diferente da outra lá, não. Porque são 8 gols, você mostrou esse quadro, mas esse ano já são 8 gols em 8 jogos. O cara escolheu ele. O Gabigol também estava perdendo gol. Eu entendo todo esse carinho, Pascoal, do torcedor, mas será que o Gabigol estaria fazendo tantos gols assim? Aí teria os caras querendo o Pedro. Jogo do Tite, o Pedro se encaixa melhor. Ontem jogou no... Feliz é o Tite, que pode falar, hoje eu vou desse ou esse. Ontem jogou, nem a forma tática do Flamengo ontem era tudo na frente, né? Era todo mundo na frente. O time do Boa Vista poucas vezes passou da linha do meio-campo. A roupa do goleiro do Flamengo, ele entregou lá na rouparia e o pessoal não vai precisar nem lá lavar, tá novinha. É só botar no saquinho e volta para o próximo jogo. O goleiro não sujou a roupa. Os zagueiros do Flamengo não sujaram a roupa.
Não, a gente ouviu pouco o nome dos zagueiros ontem, né? Não sujaram a roupa então, gente. Mas mérito do Flamengo. Não, mérito do Flamengo. Abafou. Exatamente por isso. Outros times jogaram contra o Boa Vista e tomaram gol. Mas, Josinho, eu tô dando todo esse mérito pro Flamengo. Porque o Flamengo teve qualidade suficiente para jogar 90% do jogo no campo do adversário. E vaiar o Pedro, aí é uma coisa que eu discordo. Eu discordo frontalmente. Para mim é exagerado, fora de propósito. O cara é o artilheiro do time no ano. O Pedro perdeu um pênalti. O Gabigol tinha acabado de perder um pênalti. É que o torcedor não lembra que perdeu no jogo passado. Então, é uma sequência de fatos, Que entendeu? problemão pro Tite, hein? Puxa vida, será que eu vou pôr o Pedro ou o Gabigol? Que problemão. Problemão se o Gerson volta pro time, a gente conversa isso amanhã ou depois. Amanhã ou depois, eu acho que vale também esse debate, porque o De La Cruz vai muito bem ali como segundo homem do meio-campo. A gente pode projetar isso depois do jogo do Fluminense, né? Afinal de contas, você vai acompanhar a Recopa, você vai acompanhar aqui na ESPN. Galera, o Flamengo fez sim, cara, o melhor jogo da temporada ontem contra o Boa Vista. E agora o nosso próximo adversário é o Fluminense. O Fluminense que joga amanhã à noite a Recopa Sul-Americana, né? Fluminense e LDU, lá na altitude de Quito. Vamos torcer aí para o Fluminense levar uma cacetada lá, né, cara? Porque é o seguinte, domingo queremos pegar os caras aqui meio abalados, abatidos, né? É isso aí. Vamos secar o Fluminense, tomara que o time da LDU dê um sacode neles lá, né? Muito bem, cara, o Flamengo então lidera a Taça Guanabara, né? Tem a mesma pontuação do Fluminense, tem 7 gols de saldos a mais que o Fluminense, então o Flamengo só depende dele para ser campeão da Taça Guanabara, coisa que no ano passado não ganhamos. Então, cara, é muito importante o Flamengo vencer o Fluminense e ganhar a Taça Guanabara. É importante. E tem que ganhar, cara, porque senão o bicho vai pegar. Rapaz, não quero nem pensar se isso não acontecer, porque é o seguinte, tem muito torcedor do Mengão que está desconfiado, que ainda não está convencido. Eu vi muita gente elogiando, só que tem muita gente que não está convencido que o Flamengo jogou tão bem assim ontem. Tem gente que acha que é por causa do adversário. Então, é muito importante o Flamengo vencer o Fluminense para quebrar essa desconfiança, né, cara? Para ganhar essa confiança do torcedor, né? Precisamos, cara, é isso. Muito bem, cara, eu já tinha falado bastante deste jogo, né, nos vídeos anteriores. Acho que o De La Cruz fez um bom jogo, o Arrascaeta, o Cebolinha, junto com o Luiz Araújo, o Matias Vinha entrou bem também, o Igor Jesus entrou muito bem mais uma vez no jogo, né, cara? Fez um jogaço. O Varela ganhou a posição de lateral direito. O Ayrton Lucas estava jogando bem também. Entrou o Vinha, que continuou dando a mesma qualidade para a lateral esquerda. Os nossos zagueiros bem seguros no jogo, em todos os jogos, né? Até aqui só um gol sofrido. Então, cara, nossa, ó, só alegria. Galera, temos que continuar assim, evoluindo. Galera, este Flamengo fisicamente é outro time, cara. Nada a ver com o Flamengo do ano passado, hein? Isso mostra que o trabalho da equipe técnica do Tite é muito bom e está funcionando, né? É isso aí. Maravilha! Saudações rubro-negras, tamo juntos. Fui!